Pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de português. Nossa aula de hoje ela vai ser bem curtinha, porque a prova vai deixar a atividade no caderno, tá bom? Então, geralmente, quando eu boto atividade no caderno, eu diminuo um pouquinho na aula para que vocês não dediquem mais do que o tempo normal de 40 a 50 minutos à aula, tá? Até porque eu sei que vocês estão saindo de uma outra aula, né? Tiveram uma aula online. E principalmente nessa aula de hoje. Por quê? Então, deixa para eu explicar o que aconteceu. As atividades de sondagem, elas servem para, principalmente, nós como professores, medirmos o aprendizado de vocês. Como é que nós sabemos que vocês aprenderam? Quando nós estamos na escola, a prova consegue perceber que vocês estão aprendendo as coisas que eu estou ensinando por meio das atividades que nós fazemos dentro da sala, no livro. Eu percebo quando a turma, no geral, está com uma dificuldade maior em uma questão, está com uma dificuldade maior em alguma interpretação específica. Então, assim, quando vocês não estão próximos, como é o caso de agora, a única ferramenta que eu tenho para saber se vocês estão aprendendo mesmo antes das avaliações são as atividades de sondagem. Como o nome já diz, sondagem serve para quê, gente? Essa atividade que a Pro aplica. Para verificar se vocês estão aprendendo, tá? Tanto que a atividade de sondagem que a Pro colocou, a atividade digital, ela só tinha 5 questões, porque a função daquela atividade não é que vocês acertem tudo. Na verdade, quem conseguiu acertar excelente já verificou o seu conhecimento. A função ali é que a Pro consiga perceber quais as questões que vocês tiveram uma maior dificuldade. Ou seja, se grande parte da turminha errou em uma questão, quer dizer que nós temos que rever aquela parte do assunto, tá bom? Então, o que a Pro vai fazer no assunto de hoje, na nossa aula de hoje, na verdade. Eu vou rever com vocês um pouquinho do assunto artigos. Ah, Pro, mas eu já aprendi tudo de artigos. Pronto, se você aprendeu, é excelente. Faz só a atividade complementar, porque quanto mais a gente sabe, mais a gente tem que saber, não é? Por exemplo, o Neymar. Neymar, ele sabe jogar bola, muito, oxi, incrivelmente. Mas Neymar, ele treina todo dia. Ele treina para ele ficar melhor na coisa que ele já é bom, tá? Então, quem já aprendeu esse assunto é excelente. Faz a atividade que a Pro vai deixar no finalzinho dessa aula. Faz essa atividade para que assim você consiga treinar um pouco mais seu conhecimento. Já os alunos que estão com dúvida no assunto, eu percebi por causa da atividade de sondagem. Eu tive aí um percentual porque a Pro tem acesso a esses gráficos, dá para eu saber aqui. Eu tive uma quantidade razoável de alunos que erraram algumas questões que eram questões muito básicas do assunto. Então, na hora que eu vi, opa, essa quantidade errou essa questão, então já acendeu a luzinha. Então, a Pro vai voltar esse assunto. Vou voltar a ele de uma forma mais resumida, até porque vocês já estão cansados de ouvir falar de artigos. Só que mesmo assim é importante. Eu quero que vocês se sintam seguros para que nós podemos passar para o próximo assunto. Não vou estar só colocando assunto, não. Meu interesse maior, minha responsabilidade como professora é que vocês aprendam, tá? Principalmente nesse momento que nós estamos distante. Então, a função da atividade de sondagem é eu sondar o conhecimento, perceber se a turma adquiriu o conhecimento, as habilidades que eram para ter sido adquiridas nesse assunto. Eu percebi que não foi uma quantidade que eu achei satisfatória, tá? Então, eu vou voltar ao assunto e aí eu vou passar aqui uma outra atividade de caderno para que vocês treinem mais um pouco, para assim depois nós fazermos uma atividade e eu verificar se o assunto tá ok, aí barco para frente, tranquilo? Ai, cheguei a ficar sem fôlego, a Pro falou demais, não foi? Mas é porque eu tinha que explicar o porquê, gente. Lá no cronograma de vocês, diz que hoje eu iria iniciar um novo assunto. Realmente eu estava programado para mim, aqui nas minhas coisas, estava programado para que eu pudesse iniciar um novo assunto hoje. Mas a Pro não vai iniciar porque eu percebi, na verdade, que está faltando alguns alunos conseguirem entender melhor um pouquinho do assunto artigos, certo? Então, como a Pro já falou, quem já sabe, ótimo, excelente, faz atividade para melhorar o conhecimento, certo? Até porque todas essas atividades, elas valem pontuação de participação.
Então, é importante que vocês façam. Quem ficou com dúvida vai tirar as dúvidas agora, tá certo? Então, gente, eu vou voltar aqui o assunto artigos de uma forma mais resumida, só que vou detalhar do mesmo jeito, colocar aqui bem mastigadinho, como vocês já sabem que eu faço. Assim que terminar, gente, o assunto, a explicação do assunto, nós temos uma atividade de caderno, tá? Como sempre, essa atividade também vai estar disponibilizada em arquivo lá no grupo. É obrigatório imprimir? Não, gente, eu sempre venho falando com vocês que não é obrigatório fazer a impressão. Eu só coloco lá porque tem alguns colegas que têm impressora em casa e preferem imprimir, aí cola no caderno, tá? E tem alunos que aqui no vídeo não conseguem dar zoom na atividade, porque eu boto a atividade aqui no vídeo. Não conseguem, mas quando eu mando em arquivo, consegue. Então, dá zoom pelo celular, porque fica bem melhor realmente, e escreve no caderno. Mas minha intenção é que, se eu pudesse escolher, eu disse, não, gente, todo mundo escreva, porque quando nós escrevemos, além de praticar a caligrafia e aprendermos palavras, tá? Nós estamos também fixando o assunto. A escrita é uma forma de fixação do assunto também, tá bom? Então, sem mais delongas, que a Pro já falou demais sobre isso, mesmo assim é importante que vocês tenham essas informações. Vamos voltar ao nosso assunto aqui, que é artigo, tá, gente? Outra coisa, vocês têm o dadinho, a Pro disponibilizou o dadinho, tá? Então, a essa hora que vocês estão assistindo esse vídeo, já dá para ver a pontuação de vocês, certo? Então, com base na pontuação, você vai ver o seu rendimento. Quem não acertou todas, não fique triste. Esse é o motivo pelo qual a Pro está revisando essa aula. Estou voltando nesse assunto, tá bom? Às vezes foi só um detalhezinho do assunto que você não pegou, tá? Mas nesse momento aqui da aula, já vai estar liberado as respostas para vocês. Então, vocês já vão poder verificar lá a quantidade de erros e a quantidade de acertos, tá bom? Bom, então vamos ver aqui. Vamos colocar aqui os protagonistas desse assunto, os artigos. Então, como nós já comentamos, crianças, os artigos eles foram divididos em duas famílias. A família dos definidos, tá? Que são o, a, os e as. Se vocês perceberam, esses artigos aqui estão no primeiro dadinho. Para quem fez os dadinhos, vai estar lá no primeiro da impressão, tá bom? Então, o, a, os, as. Vamos repetir. O, a, os, as. O, a, os, as. Certo? Eu percebi que alguns alunos erraram a questão, que era uma questão de identificação, tá? Era para você identificar a única alternativa que não tinha artigos. Então, alguns coleguinhas acabaram não marcando a alternativa correta. Então, crianças, nesse momento, o que é que eu vou pedir para vocês? Que durante o dia mesmo fiquem treinando. Ou digamos que você vai tirar o turno da manhã para lembrar dos definidos. Sabe como você faz? Você escreve, pega uma caneta e escreve numa mão, lá nos seus dedinhos. Como só são letras, essa parte aí é bem tranquilo. Você vai lá e coloca numa mão o, a, os, as. Na outra mão você bota uma, uns, umas, tá bom? E aí, durante a tarde, você fica olhando. Toda vez que você olhar para a sua mão, você vai ver que tem os artigos lá. Aí você, toda vez que... Opa, tô com os artigos escritos, deixa eu memorizar. O, a, os, as, uma, uns, umas. O, a, os, as, uma, uns, umas. Tá bom? Então, é importante sim que vocês aprendam a identificar os artigos. Inclusive, eu botei aqui uma questão na atividade de caderno que vocês terão que fazer isso, tá certo? Então, gente, os artigos, eles têm gênero. Tinha uma questão também na atividade de sondagem que pedia que lá falava sobre as informações que estavam corretas. E tinha a questão que, inclusive, era a questão correta, que tinha a classificação do artigo A. Tá? Para você saber se aquela informação estava correta, você tinha que saber classificar o artigo. Para a gente classificar o artigo, nós temos que saber que ele tem gênero. Prova, eu esqueci tudo de gênero. Tá, então a prova vai te lembrar. Gênero, crianças, dentro da língua portuguesa é para identificar palavras que são usadas na forma masculino e na forma feminino, tá bom?
Então, nessas duas formas, tanto masculina quanto feminina, elas são usadas para os artigos. Lembra quando nós damos substantivos? Que nós vimos que substantivos, eles têm o masculino e o feminino? Pronto, eu tenho palavrinhas que são femininas, eu tenho palavrinhas que são masculinas, tá? E eu também tenho artigos que são femininos e artigos que são masculinos. Como saber? Bom, a dica que eu dou para você é bem simples. Se o artigo combinar com se o substantivo combinar com a, ele vai ser feminino. Mas eu não quero combinar ele com a, eu quero combinar ele com outro artigo, porque vai que aparece no texto com outro artigo. Tudo bem? Então, vou lá te mostrar. Se ele aparecer com as, é feminino. Se aparecer com uma, é feminino. Se aparecer com umas, também é feminino. Sabe por quê, crianças? Todos os artigos que têm a letrinha A são femininos. Agora pegou, não foi? Todos os artigos que têm a letrinha A, eles são femininos. Isso mesmo. Os artigos que têm a letrinha A, olha, veja com a Pro. Uma tem A, é feminino. As, obviamente tem A aqui, né? A primeira letrinha, feminino. Umas, também é feminino, tá bom? Se a palavrinha combinar com o, essa palavrinha está no gênero masculino, certo? É bem simples, gente. Para a palavrinha combinar com o, você pensa nela. Você olha, eu estou olhando aqui para a minha cortina, a cortina aqui do meu quarto. Então, cortina, eu digo o cortina ou a cortina? Opa, Pro, eu digo a cortina. Então se eu digo a cortina, quer dizer que ela é feminino. Só que aqui também, perto de mim, eu estou olhando o meu espelho. E espelho, crianças, é masculino ou feminino? Espelho. Eu digo a espelho ou digo o espelho? Opa, gente, eu digo o espelho. Então, espelho é um substantivo masculino. Só que eu também posso dizer os espelhos, se eu tiver mais de um. Um espelho, que é o meu caso, eu tenho aqui só um espelho. Uns espelhos, tá? Que é mais de um. Se eu juntar os espelhos que eu tenho aqui na minha casa, vai dar mais de um. Então, eu posso usar uns espelhos, certo? Então, para você saber o gênero, crianças, você tem que olhar e perceber se aquele substantivo vai combinar com a ou com o. Certo? Então, os artigos masculinos que eu tenho, gente, são quem? O, os. O os, gente, é só a versão plural do o, os e uns, tá? O, os, uns. Se der certo, tipo, espelho é masculino, então ele vai dar certo com todos esses aqui, tá bom? Tá certo? Agora, tá, eu disse cortina, que cortina é feminino. Beleza. Pronto, mas eu vou testar aqui com outro artigo. Vou testar com um. Eu digo cortina ou uma cortina? Opa, digo uma cortina. Então, cortina é feminino, certo? Então, é desse jeito que a gente vai sabendo. Ou seja, crianças, artigo também tem gênero. Eu tenho artigos que eu uso com palavrinhas femininas e tenho artigos que eu uso com palavrinhas masculinas. Vamos relembrar aqui, tá bom? E aí, agora, número. Não se preocupe, daqui a pouco a gente vai treinar gênero e número para você observar. O número do artigo. Então, gente, quando falamos de número, nós estamos falando de plural e singular, tá bom? Quando nós estamos falando de número, nós estamos falando de plural e singular. Por exemplo, se a Pro perguntar agora para você, qual é o número do artigo uma? Qual o número do artigo uma? Você vai saber me responder? Se você souber, nota 10. Se você não souber, preste atenção aqui na Pro, que a Pro vai te ajudar, tá bom? Quando nós estamos falando de número do substantivo, número do artigo,
Quando nós falamos de número do artigo, a mesma coisa dá para estar perguntando se ele está no plural ou no singular. Por exemplo, vou te mostrar aqui. Qual o número do artigo as? Opa, qual o número do artigo as? Aí a mesma coisa dá para estar perguntando se ele está no plural ou no singular. Porque número, gente, é plural ou singular. Qual o número do artigo as crianças? Plural, muito bom. Aí isso é para eu perguntar, tá, gente? Muito bom, João, parabéns. Diga para mim agora qual o gênero do artigo as. Opa, pro gênero eu sei que é masculino ou feminino. E as crianças? As, qual o gênero deles? Opa, a cortina, feminino, que o A está representando o feminino e o O está representando o masculino. A feminino, O masculino. A feminino, O masculino. Então, aqui é feminino. Aí vai ser, o número vai ser plural e o gênero vai ser feminino. Tá bom? Deu para conseguir entender? Pronto. Com os substantivos femininos, eu uso os artigos femininos. Aqui nessa imagem, quem são os artigos femininos? A prova vai te mostrar. Os artigos femininos acompanham os substantivos femininos, tá? E os artigos femininos, todos têm a letrinha A. Então, aqui é o A, é feminino, a cadeira, as maçãs aqui são femininas. Então, esse artigo aqui, ele é feminino, certo? Masculino. Masculino, aqui eu tenho O e OS. Porque lembrando, gente, nós acabamos de ver, se tiver o A é feminino e o O é artigo masculino, tá? O indica o gênero masculino. Opa, vou até colocar de cor diferente, certo? Então, vamos lá. Aqui é masculino e aqui é masculino também. Agora, número. O número desses artigos. Qual o número aqui de A? Ele está, se o substantivo e o artigo eles combinam, e cadeira está no singular, porque cadeira é apenas uma que tem aqui. Se é só uma unidade, então é singular. Só tem uma cadeira, então é singular. Então o artigo tem que estar no singular. Crianças, só está no plural se tiver o S. Vai colocar aqui, que ficou melequeira. Pronto. Só está no plural se tiver o S. Ah, pronto. Então quer dizer que quando tem o S, está no plural. Tá sim. Então aqui tem S, está no plural, porque está indicando que tem mais de uma quantidade. Ó, uma maçã, duas maçãs, 2,5. Vamos contar três maçãs. Então, tem mais de uma, ou seja, de duas em diante é a plural. Os pães, vamos contar. Aqui eu tenho um pão, 2, 3, 4, 5. Passa ou não passa de uma unidade? Passa. Então, de duas em diante, gente, 3, 4, 5, 6, 7, 200, 1 bilhão. Tudo isso daqui está no plural. Então, qual o número desse artigo? Ele não tem S? Não está indicando uma coisa no plural? Então, o número dele é plural. Aqui não está sem o S? Não está indicando que só tem uma coisa? Então, singular. Então, aqui é singular. Aqui não é só uma cadeira, uma unidade. Quando é apenas para uma unidade, é singular. Então, aqui é singular. Deu para você conseguir entender melhor agora? Deu? Excelente, gente. Então, vou colocar aqui para vocês novamente, para nós fixarmos essa ideia. Aqui são os artigos, o que, crianças? Definidos, tá? O, a, os, as, tá? Vamos classificar ele aqui. Gênero, feminino. Número, plural ou singular? Singular, né? Tá sem o S. Eu lembro, O é masculino. Número, plural ou singular? Singular, tá sem o S. As, feminino, onde tem A vai ser feminino. Plural ou singular, gente?
Plural, porque tem o S. E aqui também. Aqui qual é, gente? Gênero, masculino ou feminino? Masculino. Os pães. Número, plural ou singular? Plural. Pronto, a gente classifica assim os substantivos, tá certo? Desculpa, os artigos. Gente, eu só quero dizer substantivo, me perdoem. É porque artigo e substantivo são um assunto que andam juntos. Aí toda hora a prova fica dizendo substantivo. Agora com os indefinidos. Pronto, mas eu posso usar também indefinidos? Pode, gente, com os mesmos substantivos que você usou os definidos. Só que você tem que combinar. Vou te mostrar. Colocar aqui os mesmos substantivos para você ver. Onde tem a, eu posso usar uma. A cadeira, uma cadeira. Onde tem o? Se o é masculino, eu posso usar os artigos masculinos. O vai combinar com um. O bolo, um bolo. As vai combinar com umas, tá? Que são parceiros. E aqui, uns vai combinar com os pães, uns pães. Observem aqui como eles fazem os pares. Vou te mostrar. Colocar todos aqui, pronto. Para provar isso que a Pro acabou de te dizer, eu vou montar aqui os pares. Gente, onde você puder usar o O, você também pode usar um... Vou te dar um exemplo de um substantivo. Sapo. Sapo é masculino, então eu posso falar o sapo e posso falar um sapo. Ficou parecendo um bonequinho, não foi, gente? Pronto, então eu posso falar também um sapo. Ou seja, eles são parceiros. Onde eu uso o, eu uso o um. Onde eu uso o a, eu vou poder usar o uma também. Olha só, porque esses dois são masculinos, esses são femininos. Esses são masculinos, esses são femininos. A laranja, uma laranja. Então, dá para usar os dois com a mesma palavrinha tranquilo. Os dedos, uns dedos. Posso usar porque eles são parceiros, gente. Tá bom? Mesmo cada um sendo de uma família, eles ficaram parceiros. Onde eu posso usar o os, eu posso usar o uns. Onde eu posso usar o as, eu posso usar umas. Por exemplo, as crianças... Opa! Umas crianças. Viu que eu consegui usar as duas? Pronto. Porque eles são parceiros. Então, vamos lembrar aqui os artigos. O, a, os, as, uma, uns, umas. Quando a Pro está falando de gênero do artigo, eu estou falando se o artigo é masculino ou feminino. E quando eu estou falando de número do artigo, eu estou querendo saber se ele está no plural ou no singular. Tá bom, gente? Então, o nosso assunto é basicamente esse, certo? Por isso que é para essa revisão. Eu vi que era necessário e agora eu vou passar a atividade para nós praticarmos. Bom, aqui nessa primeira parte, vocês têm um textinho para completar. Inclusive, é um textinho que eu gosto muito. Eu acho que eu já até usei em outra ocasião. É uma fábula que eu gosto muito, tá bom? Que tem a moral, uma boa ação ganha outra, o bem espalha o bem. Vocês vão completar, certo? Menos essa parte aqui, viu, gente? A Pro vai até riscar para vocês. Essa parte aqui a Pro repetiu. Começa aqui, tá bom? Aí vocês arrumam direitinho o texto aí, certo? E aí, gente, vocês vão completar esses espacinhos com os artigos. O, a, os, as, uma, uns, umas. Você tem 8 artigos. Pro, eu vou usar todos? Eu não sei, você tem que descobrir. Eu sei que você vai acabar repetindo alguns artigos aí, tá bom? Não se preocupe se estiver repetindo. Tá tudo certinho. Na questão 2, olha só, você vai classificar os artigos, certo? Você vai classificar. Como é que você vai fazer, gente? Você vai observar se o artigo é da família do definido ou do indefinido. Aí você bota primeiro a família que ele pertence. No dadinho tem lá dizendo a família também tem no nosso conteúdo, mas no dado a própria pediu que vocês fizessem para que ficasse mais fácil o aprendizado. E aí depois você vai dizer o gênero, se é masculino ou feminino, e depois você vai dizer o número, tá? Aqui vai botar G de gênero,
E aqui eu vou botar N de número, certo? E aqui eu vou botar F, que é para você dizer a família, se é definido ou indefinido, o gênero, se é masculino ou feminino, e o número, se é plural ou singular. Então, tem que classificar todos esses. Todos esses aqui tem família, tem gênero e tem número, tá bom? Pensa aí. Ele é da família dos femininos? Para ser feminino tem que ter a letrinha A, certo? Então, depois que eu encontro todos os femininos, o que me restar é masculino. E aqui na questão 3, o que é que você vai fazer? Você vai combinar, tá bom? Você vai combinar esses artigos com os substantivos, certo? E vai criar frases. Pro, eu posso repetir? Pode, não tem problema não. Aqui você tem 8, 6, 7. Não, tem 7, 3, 6, 7. Tem 7 substantivos e você tem 8 artigos. Você pode repetir os substantivos, pode colocar mais de um artigo numa mesma frase, não tem problema, fica a seu critério, tá bom? Então, crianças, meu intuito maior é que vocês realmente aprendam um assunto. Eu poderia olhar lá o resultado da sondagem e simplesmente seguir para o próximo assunto. Mas isso não condiz com a forma que eu gosto de trabalhar, tá? Eu só gosto realmente, até porque é o correto, nós termos esse diálogo. Eu falar para vocês, olha, crianças, o rendimento não foi bom, vamos estudar mais um pouquinho, a prova vai ajudar vocês, tá? Porque é um assunto, gente, que vocês vão estudar no que vem novamente. Vocês vão estudar artigos no 5º ano. Então, eu quero que quando vocês cheguem no 5º ano, sejam estudando comigo, até em outra escola, quando vocês chegarem nesse assunto, que vocês saibam. A primeira coisa que vão dizer, e a sua professora não ensinou, não? É a primeira coisa que dizem. Eu vou dizer, opa, eu ensinei, tá bom? Então, façam a atividade, lembrando que não precisa, gente, enviar foto dessa atividade, porque nós vamos corrigi-la na aula de sexta-feira, tá? Que é ao vivo, tá bom, gente? Então, o arquivo dessa atividade também tá lá no grupo, certo? Então, um beijo, um cheiro e até a próxima aula. Façam a atividade, viu?